né? Assim, tudo é estratégia, tudo e que o atendimento em particular, que, né, é uma área que envelheceu da maneira clássica, né, Mad Men, de relacionamento, um job description de relacionamento no passado. Atenção depois. Exatamente. Deixou de ser, foi perdendo relevância ao longo do tempo porque exatamente no momento em que a área de estratégia ou de planejamento começou a ganhar corpo nas agências, o cliente começou a identificar que o diálogo com as pessoas de planejamento começou a ser mais sedutor e inteligente. E então, o nosso objetivo é, assim, não, atendimento vai virar estratégia. Bacana. E estratégia vai virar atendimento. Então é de novo não tem separação. Né? E a gente acabou, no começo do ano, fez uma enorme reorganização na agência para bagunçar ainda mais, assim, porque e tudo tem duplo ou triplo report. Todas as pessoas têm duplo report. Uau! Um report pro head da disciplina, então criação, planejamento, lead, etc. E um report para um brand leader ou para uma outra pessoa. Isso porque o nosso objetivo é da mesma maneira, por isso que eu estou fazendo essa explicação toda, que eu achava que o digital não era uma coisa separada, da mesma maneira não existe essa coisa chamada departamento de mídia. Não deveria existir o departamento de criação ou o departamento de atendimento e planejamento. Tudo é propaganda. Okay. Né? E o que aconteceu ao longo dos anos, e isso é um vício do modelo, é que as pessoas foram se especializando e cada um criando a sua própria cultura, os seus próprios objetivos. Uns silos bem protegidos e com uma linguagem própria, uns objetivos próprios, uma cultura própria, uma meta própria e tudo mais. Só ver, assim, tem o Clube de Criação de São Paulo. É um clube, né? É um clube. Então, ali entram aquelas pessoas que pensam daquele jeito. Existe o clube, como é que chama? De mídia? Não é de mídia, de atendimento. O grupo de planejamento. É um negócio interessante, num certo nível, mas acaba gerando dentro das agências esses feudos. E numa agência desse tamanho isso é um problema, porque, no final das contas, o que o cliente quer é vender o produto dele e comunicá-lo da melhor maneira possível para vendê-lo. E não é mídia, planejamento, criação. Então, sabe assim, ter 4 interlocução dentro da agência? Claro, que interessante, porque sabe que... E em algumas agências ainda tem o digital, que é uma coisa esquisita, que você não sabe se ele pertence a um desses aqui ou pertence a outro. Esquizo, né? Uma coisa esquizofrênica. Então, sabe? porque o futuro, eu acho, das agências é ter, a gente fala isso aqui, o futuro da Thomson, que tem 450 funcionários hoje, é ter 50 Dream Team Person. Olha que legal. Que vão voltar a agenciar talentos. Né? Isso é o que eu acho que é o futuro da comunicação. Assim. Olha que bacana. Então, assim, eu acho que a gente obviamente, ainda precisa de estruturas, e precisa de hierarquias, e precisa de coisas assim, mas acho que o futuro é menos gente aqui e a gente voltar a agenciar pessoas, porque a gente é uma agência. No nome mesmo. No nome, né? Então, como um estúdio de cinematográfico. Ok. Que tem 15 pessoas trabalhando full time, carteira assinada, são 2.000. É isso aí. São 2.000 participando. Cara, acho que essa imagem já estava... Eu lembro de você com essa imagem na cabeça décadas atrás. Faz tempo. Você sempre pensou nessa história do modelo cinematográfico. Sempre. E o que aconteceu, eu acho, aqui o que está acontecendo, que é maravilhoso, é que eu acho maravilhoso, é que essa garotada, assim, ela não tá mais afim desse negócio de plano de carreira numa grande empresa. O crachá não tem mais essa importância. O cartão de visita não é grande coisa. Né? Então tá mais difícil de atrair talentos, porque o cara diz assim, tá bom, entendi. JWT, 80 países, 150 anos. Caguei. Você tá me dizendo, eu entro como não sei o que, depois viro não sei o que, depois talvez mas
sei lá, não tô afim de ficar aí 10 anos, Eu 5 não anos. tanto, só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder, não né? não tenho, não sei se... Então, de verdade, eu já estou sentindo, ainda é um início, mas já estou sentindo que essa garotada, essas pessoas não estão mais afim de entrar. É quase uma falência do sistema capitalista isso, porque Que interessante. elas estão afim de ser donas do seu próprio nariz. Ok. Uber, né? É uma Airbnb, uberificação. é uma uberificação Olha, que do mundo, né? interessante. Então cada um é dono do seu próprio nariz e tem alguém que organiza esse negócio, né? Para poder entregar, né? São as agências. Né? Cara, que O Airbnb é uma agência. É isso. É uma agência imobiliária, É. né? O Uber é uma agência, né, de taxistas ou de motoristas, né? Sabe que uma vez estava conversando, você lembra do Marcelo Coutinho, ficou um tempão no Terra, acho que ele foi... De nome, não me lembro pessoalmente. Eu uso muito com ele em evento e tal. E uma vez, por estar em veículo com essas mudanças todas, está numa situação meio complicada, ele falou, olha, eu escrevi um artigo cujo título original era O Triunfo do Jornaleiro. Porque assim, quem está ganhando hoje é a banca que vende o jornal, não é mais o cara que faz o jornal. Sim. Mas aí acho que ele acabou, para não ficar, como era a primeira mensagem, ele trocou o título por alguma coisa mais acadêmica. Mas acho que esse reconhecimento de que essa mudança, isso não estava no meu radar, eu confesso. Acho que eu entrei nessa história romântico pra caramba, acho que você também. Sim, claro. Talvez um pouco iluminista também, né? Querendo mudar o mundo, seja o que for, revolucionário. Eu também, mas todos nós, né? Muito A nossa bom, geração é essa. Mas a gente ainda quer, eu ainda quero. Eu ainda eu quero. insisto, é isso que eu Ainda tô fazendo, quero, cacete. ainda Eu não quero. sou um Don Quixote, o problema é virar Sancho Panza, mas eu acho que uma coisa que eu estou tendo que assimilar um pouco é o impacto dessas plataformas todas e o quanto que isso muda, né? Então, mas você sabe o que está acontecendo, René, que é interessante? Fora esse negócio da dificuldade de atrair talentos para Tá? Agora e o reter, jeito, provavelmente. e Né? reter, pro jeito, o cara quer ser empreendedor rápido, ou ele não quer ter chefe. Não quer perrengue. Ele não quer perrengue, ele quer, e tem um monte de gente na área de criação, é ainda mais comum acontecer. Paralelamente a isso, e aí é um vício muito sério do sistema, os clientes, as marcas, estão começando a exigir das agências de comunicação um tipo de expertise que não necessariamente é a delas. Vou dar um exemplo, né? Na hora que um cliente vai resolver fazer um conteúdo cinematográfico, um filme, para ser veiculado sei lá onde, que não é mais um comercial de 30 segundos, enlatadinho, bonitinho, backshot, é um filme, né? É um filme, é uma história. É um outro storytelling. É outra coisa. Não necessariamente ele vai encontrar nas agências uma pessoa capaz de fazer esse negócio, ou a melhor pessoa para fazer esse negócio. Entendi, Esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Ou na hora que a pessoa diz assim, eu preciso fazer um aplicativo mobile, Isso. né? Por mais montada que seja a estrutura de uma agência, mais verticalizada que ela seja, não necessariamente é a melhor pessoa. Talvez a melhor pessoa não esteja nem aqui no Brasil. Isso. Talvez não seja uma pessoa, seja um grupo de pessoas. Isso. Talvez seja uma confederação de pessoas juntas. Sei lá, tem uma agência na Holanda que tem 35 sócios. Olha que coisa mais linda. E 35 funcionários. Uau! Funcionários. A Holanda é extraordinária. É maravilhoso. Então, assim, agora, é isso, cada um dando o seu próprio nariz e tal. Então o cliente está exigindo isso, está difícil, só que as agências são obrigadas, por questões financeiras, a colocar os talentos que elas têm, porque você não pode ter esse leque de talentos. Não dá para manter todo mundo. Não dá para manter todo mundo. Se colocar os talentos que você tem, que não necessariamente são os melhores para fazer aquilo, Sim. e não necessariamente são os mais baratos também para fazer aquilo. A conta começa a não fechar. Começa a ficar complicado. Eu Talvez vi isso de perto recentemente. um cara que é um diretor de arte Sim. clássico, com essa coisa da mídia impressa meio desaparecendo, e essa coisa de todo mundo ser diretor de arte, Sim. Sim. assim, se ele continuar sendo só diretor de arte, Morreu. tem alguma coisa que vai acabar. Ou ele já não vai mais custar o que ele custava no passado. Sabe que eu tenho um homônimo, não sei se aconteceu, acho que eu descobri por tabela que eu tenho um homônimo chamado René de Paula, que é um fotógrafo de moda. Ele é um pouco mais velho que a gente, um ano, 2 mais velho.
Aí depois, né, a gente acabou se encontrando e tal. Puta figura genial, divertidíssima, a gente tem se falado sempre e tal. Legal. É muito engraçado, mas eu falei, pô, que legal, 25 anos como fotógrafo de moda. Ele falou, Aí ele pegou e mostrou no celular. Ele falou, cara, Acabou. morreu. Eu falei, puta, cara, o que você vai fazer agora? Ele falou, qualquer coisa que uma app não faça. Olha que interessante. Eu falei, o que uma app não faz? E aí, levando em conta a carreira, os talentos dele, eu falei, acho que, vídeo, você ainda precisa de um bom roteiro, de uma boa direção, de uma boa pós-produção. O que uma app não faz é a inteligência, né? E eu acho que, assim, a inteligência precisa existir, sempre vai precisar existir. E é isso que tem que permanecer numa agência de comunicação. Inteligência, acho que tem uma outra coisa também, que acho que você é um bom representante disso, que é essa bagagem... Inteligência, quando eu digo do ponto de vista criativo, né? Óbvio que... é bagagem, essa coisa meio multidisciplinar, essa bagagem ampla, cara, você, ouvindo você é super cuidadoso com as palavras, você tem escrito, há anos você escreve, quer dizer, cada um de nós traz uma bagagem que é difícil de replicar, né? Você tem uma bagagem, uma cultura, uma vivência, etc. e tal, isso não tem nenhuma época, por enquanto, que substitua. Não tem. E não tem. E isso é o que faz a gente ter alguma importância ainda, né? E as coisas não serem automatizadas. Enquanto a gente não vira chofer do Uber, né? Pô, que é legal também, não acho ruim assim. Eu tenho um senso de direção horrível, cara, só se ligar o GPS o dia inteiro. Legal. Eu não dirijo bem, eu dirijo devagar. E é uma ideia brilhante, assim, linda, incrível, super bem feita. Né? Eu sempre resisto a essa história do Uber porque eu tenho uma simpatia natural por taxista, então eu sempre sou meio classista nessa história. Mas o taxista tem que se reinventar, não tem eu problema. Peguei um táxi para vir para cá, tal, eu saí de casa, eu cheguei no ponto, aí eu perguntei no ponto, o senhor não aceita cartão de crédito? Não. Pois é. Eu falei, tio, desculpa, mas eu vou chamar o 99. Aí eu chamei o 99, aí vem um cara que está há 3 anos, né, dirigindo táxi, um Corolla bacaninha e tal. Eu falei, não, eu uso todos os dispositivos, eu uso tudo isso. Eu falei, é isso. Ou você se reinventa. Então, tem que, né? Então, assim, esse é mais ou menos o jeito que a gente está imaginando o futuro de, sei lá, em quanto tempo? 5, 10, não importa, né? Em alguns anos, assim. E pode ser que mude, né? Mas assim, é da gente ser uma espécie de hub, né? com uma fabulosa rede de talentos, sim, né? Que a gente contrata, subcontrata. O ano passado, retrasado, da maneira mais transparente possível para o cliente. Fala assim, eu estou contratando aquele roteirista, estou contratando aquele fotógrafo, que é o melhor cara da área. Que é o melhor. E aí você estava falando da moda, a comunicação de moda, a propaganda de moda, que é super criticada pelas agências de propaganda, porque nunca deu certo. As agências nunca gostaram desse mundo e esse mundo nunca gostou dessas agências. Novidade. E você vai conversar com publicitários mais conservadores, digamos assim, eles dizem, um bando de idiota que não entende nada. Bom, mas a propaganda de moda, ela há muito mais tempo do que a propaganda convencional, já entendeu que é assim que se faz. Então vai lá e contrata a Sofia Coppola, né? A Dior contrata a Sofia Coppola, o diretor de criação da Dior, a Sofia Coppola, o diretor de fotografia X, a produtora não sei o quê. Monta um Dream Team. Faz uma pérola. Sabe o que significa? E vira lindo. E fica lindo. Fica muito mais bonito. Eu lembro que há muitíssimo tempo atrás, você, nessa história de pensar trabalho, você citou Fabergé. Eu? Eu nunca mais me esqueci dessa história. Eu esqueci. Que é essa história, né, de fazer coisas são absolutamente maravilhosas. Mas é isso que... E as agências... Eu lembro. Que ainda tem um trabalho incrível, muito criativamente interessante e tudo mais, mesmo assim elas estão começando a perceber que o trabalho que elas estão fazendo, e aí pegando a analogia aí do Fabergé, pegando o trabalho que ela está fazendo, talvez não seja o melhor possível, né? Talvez só seja o melhor que deu, com os talentos que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho, a arte do possível. Deu para fazer desse jeito, tá ok, né? E a gente sabe como é difícil e lento e demorado você colocar uma coisa do caralho no ar. É muito difícil. Sim. Não é uma coisa assim. E se você não tiver um mínimo de obsessão pela qualidade e pela perfeição,
você não vai colocar uma coisa incrível no ar. É E o que é engraçado, eu tive recentemente também uma experiência parecida, em que o briefing dos clientes para a agência, assim, eu quero alguma coisa do caralho. Era esse o briefing, uma linha só. Uau, né? Uma coisa uau. Eu quero um uau. Aí você fala, tipo, mas quanto dinheiro você tem, tio? Você quer que a gente, né, traga um meteorito? Não. Aí você vai ver, o dinheiro não é necessariamente o uau, e o prazo é muito menos uau. E aí eu fiquei com essa impressão, porque faz um bom tempo que eu estou numa área meio indefinida tal, e conversa com um e conversa com o outro, de um certo descompasso de muita marca. Eu falo, cara, eu queria alguma coisa uau e eu não sei quem me entrega. Claro. Talvez por causa disso. Claro. Assim, óbvio que ainda tem uma... Puta, a gente tá falando do futuro, né? Claro. Assim, a realidade é um pouco diferente ainda, mas assim, o que é importante é nem apostar 100% no futuro, né? Não pode, porque se a gente virar a chave, a gente quebra a cara, né? A sabedoria, e eu acredito nisso, a sabedoria é aos poucos. Aos poucos, mas sem perder o objetivo. O objetivo pode mudar até de ângulo, mas assim, é por ali, naquela região ali que eu vou, né? Eu estava assistindo uma palestra... Mas eu não posso queimar todas as etapas de uma vez. Cara, a Royal Society de Londres faz uns debates super legais, aí foi um cara da Califórnia, super visionário, né? Queria mudar tudo, jogar tudo fora. Aí o mediador teve uma posição bem interessante, ele falou, olha, legal, você é muito bom no A to Z. Você está mostrando o A e você está mostrando o Z. Eu quero saber o B e o Y. Como é que é um pouquinho amanhã e como é que é um pouquinho antes do Z. Aí o cara travou, porque é fácil falar do A to Z. Lógico. Que aliás é um vício, acho que tem nessa área, acho que até hoje eu encontro na digital muita gente muito boa do A to Z. Entendi, legal. E como é que isso vai acontecer? Como é que você entrega essa porcaria? O que eu critico nessas pessoas que se especializam, entre aspas, é que elas deixaram de ter uma visão estratégica e passaram a ter uma visão tática. Que é sobrevivencialista, na verdade. Claro, mas tudo bem, a sobrevivência é super importante. Sim. E ganhar dinheiro é super importante e tudo mais, mas assim, como é que o difícil é encaixar a sobrevivência numa coisa estratégica de para onde eu vou, né? Não sei, e eu acho que essas empresas e falta total falta de pragmatismo, assim, também. Olha que interessante. Porque tem algumas pessoas que não estão necessariamente na mesma frequência que você, na hora que você conversa com elas. Claro. Como é que você aterrissa essa história? Exatamente. Então, você tem que ter essa capacidade, e é isso que eu chamo de inteligência, de fazer, bom, entendi, o nível de compreensão dele deste assunto é menor, portanto eu vou oferecer uma coisa que ele possa comprar e entender. Ele possa comprar, exatamente. Né? E isso vale na relação agência-cliente e na relação cliente e consumidor. Né? Na hora que você vai traduzir, né, e você vê como é difícil você avaliar criativamente uma peça, porque se criatividade no estado puro, né, nenhuma é. Só o Festival de Cannes, só os festivais, né? Porque são criativos e tal. Mas a criatividade publicitária é uma criatividade adaptada à realidade de compreensão do consumidor, não tem outra alternativa. É isso aí. Né? Não tem outra alternativa. E sabe que isso é engraçado? Porque historicamente, por mais que a gente tivesse várias coisas avançadas no digital nacional, quando você compara com qualquer coisa que está acontecendo em Londres, cara, é um abismo. Então, às vezes, o cara aprende na escola um monte de coisas de Londres, do Silicon Valley. Se ele sair até a esquina, ele não vai conseguir conversar com ninguém, porque não consegue aterrissar. E tem que saber que e aí, na defesa das mídias, assim, elas dependendo do nível de compreensão do cliente e do nível de compreensão do consumidor que vai comprar o produto do cliente, as mídias mais caretas e convencionais do mundo funcionam muito bem ainda. E-mail funciona muito bem. E-mail funciona, mala direta funciona, folheto no jornal, televisão funciona, merchandising funciona. Tudo funciona. Né? Então, assim, a gente tem que ser esperto e lógico que saber para onde vai, se preparar para esse negócio, para onde a gente vai. A gente pode estar errado, tá? Óbvio, mas pelo menos você tem Claro. Sabe assim? Até para saber se você errou mesmo, né? Se você não tiver nenhum norte, como é que você sabe se você errou? Né? Se você desviou ou não. Então é uma espécie de liderança. Nossa, eu ia falar em francês. Surveiller. É uma liderança
cuidadosa, vigiada, né? Entendi. Você tem que ter uma coisa assim, liderança. Você lembra do Wagner Tamanaha? Claro, nunca mais vi o Tupi. Também não, Cadê esse cara? Sumiu. Você acha? Sumiu. O cara é incrível, ele sempre citava uma frase de uma pessoa X. Deve ser Mário Quintana, porque ele é o autor de todas as frases que a gente não sabe de quem são. Né? If not, Mário Quintana. E ele falava assim, não, que o líder é o cara que tem flechas nas costas. Que foi flechado nas costas. Nossa senhora, se for assim... Nas costas na melhor das hipóteses. O líder, o idealista, porque ele é o cara que está indo na frente e as pessoas querem flechar o cara que está indo na frente. Mas isso é o perigo desse mundo, né? De você ser um flechado nas costas. O cara fora do seu tempo. Fora. Mas, aliás, se você... meio para encerrar, até outro dia eu cruzei, você lembra do Bertolazzi? Você lembra do Bertolazzi? Não. Bom, Bertolazzi era o cara do elefante, lembra do elefante? Opa, lógico. Então, eu encontrei o Bertolazzi, e minha mulher estava comigo, eu falei, puta, peraí, o que era? Era agenda? Não, era uma agenda. Era uma agenda, era uma agenda. Tipo um Evernote. Né? Aí eu falei, Glaucio, ele era o dono do elefante, assim. Acho que ele imaginou que era no circo, né? Aí depois que ele foi, agora ele virou chefe restaurateur, agora ele tem um programa no SBT de cozinha, de culinária. É figura. E aí, cara, algumas coisas naquela época estavam fora do tempo. Não tinha escala, não tinha tecnologia para aquilo. Não tinha. Muitas ideias lá de trás, sonhos, etc e tal, até hoje elas são difíceis. São difíceis de você vê o que é propaganda no Facebook. Por mais discurso e por mais lindo que seja Big Data e que você pode, o produto criativo, que é o que importa, o produto criativo, ele é muito primitivo. Sério, cara? É muito primitivo. Né? Assim, o que tem de incrível é o search, e search é incrível. Search é revolucionário, isso é foda. Agora, não é criativo. Não, né? Funciona. Agora o produto criativo, que é aquele que toca o seu coração, e que tem uma capacidade exponencial de te sensibilizar, de te convencer e tudo mais, você vai olhar nas ferramentas no Facebook, ou no Google, ou no YouTube, pobrinho, continua sendo a mesma coisa, entendeu? Continua sendo um conteúdo de vídeo, que já não tem mais aquela qualidade que a gente tinha no passado. Curioso, né? Porque antes você fazia aquelas ações de takeover, lembra que você fazia takeover da home? Claro. Cara, você dava um nó na home, claro. Você não dá um takeover no Facebook. E você vê assim, no final das contas, o produto mais competente continua sendo vídeo. Sim. Né? Continua sendo vídeo. E vídeos faz-se há muito tempo. E tem gente boa pra cacete não são as agências digitais ou não é garotado com a Canon 5D. Exatamente. Ele talvez faça também, mas assim, não são eles que inventaram. Sim. Já existe. Claro. Existe escrever um roteiro é uma ciência. É só ver, lembra quando teve aquela greve de roteiristas americanos? Parou tudo. Parou o mundo, né? As pessoas esquecem que tudo começa no Word, né? Eu enlouqueci naquela época. Pelo amor de Deus. Acabou, tirou o pão da minha mesa. É o cara que escreve no Word. Tem que o tiozinho que escreve o Game of Thrones, ele escreve em DOS, só para encher o saco. Sensacional. Se você tirar o roteirista. Então, mas de qualquer maneira, claro, eu não tô criticando. Acho incrível as experiências que se fazem e tudo mais. Mas de verdade, o produto criativo, que é, na minha opinião, o que interessa na comunicação, ele vem tecnologia, sai tecnologia, vem e-mail, sai e-mail, vem canal, sai canal, continua sendo mais ou menos a mesma coisa. Né? Uma história que você conta e que as pessoas se emocionam. É isso aí. Com o produto no meio ali, aparecendo, a marca aparecendo, não necessariamente também. É isso, não é isso? Desde que o mundo é mundo, né? É verdade. Eu acredito em você. Eu acredito em mim também. Eu preciso acreditar em mim, senão não vai dar certo. Cara, que legal conversar com você. Fazia tanto tempo, cara. Que bom que você está numa casa legal assim. Então. Aliás, acho que o teu bom gosto para escolher casa... Bom, ela já existia quando eu cheguei, não fiz nada. Não, é final. Não, sabe que esse jardim... Toda vez que eu encontro você é um lugar lindo. Esse jardim é dos irmãos Campana.
Uau, não sabia, Na que entrada, bárbaro. na recepção. Os móveis eu reconheci, mas o jardim eu não sabia. Eu não acho sabia que foi eles faziam foi paisagismo. a primeira experiência paisagista Olha que deles, assim, interessante. de paisagistas. Não, isso é surreal, imaginar que a gente está aqui no meio da cidade. Lembra uma época que tinha pavões? Não, isso não é do Isso meu era, tempo. isso era bem surreal. Isso é pré-reforma, pré-jardim tá. do... Eu cheguei a ver aqui, eu tomei um susto porque o pavão faz um barulho medonho. Medonho, foi por isso que eles foram embora. Não, mas isso foi antes da reforma. Parece uma alma penada, era uma coisa Foi estranha. antes da reforma, assim. Agora ficou lindo, ficou do cacete a casa. Aquele espaço lá em cima, lá de café, maravilhoso, incrível. lindo. Fernando, querido, eu acho que é isso. Legal. Vamos falar Obrigado. com você. Bom também. Vou botar isso no ar. Aí o que eu faço? Eu pego... Eu só tem um por enquanto no ar, né? Hã? Só tem um por enquanto no ar, o do Não, Michel. estão todos no ar. Ué, por que eu só vi o do Michel? Não Porque sei. você me mandou Talvez só o do acho que o Michel. link do Michel. Ah. Tem quem tá lá, ó. Ontem eu falei com o Tripoli, mas eu não publiquei ainda. Eu falei com o Fiorentini, falei com o Tassinari, falei com o Galli, falei com o Michel. Bruno Fiorentini? Sim, o Do Fiorentini, do Yahoo, Yahoo. Cara, esse cara é o Marco Polo, porque assim, ele saiu, imagina, ele saiu do Rio e veio para São Paulo. Sim. De São Paulo ele foi para a Austrália. Sim, De eu Austrália lembro tudo ele isso. foi para Singapura. Aí já não, já E de perdi. Singapura ele foi para Seattle. Ele está em Seattle faz não sei quantos anos já. Que legal. O Malicuia, filhos e tudo, Que legal. tá bem lá. Nossa, quanta gente, né? E como ele chamava? Kujavski, lembra dele? Guilherme? Perdi contato total. Nossa, a última vez que eu vi, ele estava no Itaú Cultural. Estava no Itaú Cultural também, mas faz muito tempo. Aí ele saiu do Itaú Cultural e perdi ele do meu radar. Que também era uma figura ou querida. sabe um outro que eu acho que era legal resgatar, ou ver onde, sabe assim, Onde Andarás? Onde Andarás, é o programa Onde Andarás. Por onde anda? O Bob Gebara. Nossa, alguém falou dele outro dia desses. Ele montou uma pousada não sei aonde, tá, o grupo de pedra. O Underhouse está no Huffington qualquer coisa lá, né? Tá, no Brasil Post. Às vezes eu falo com o Raul Orfão, com o Roger, eles continuam com a agência deles, aquela Continua. tribo, né? Tribo Tribal, eu sempre confundo o nome. Tribal, aquela que era do Montana, como é que chama? Terra, alguma coisa também. Sim. Lembra? Que vendeu para os franceses. Isso. Eu fui meio intermediário Sério? dessa negociação. É louco, porque... Você está em vários pontos. Não, mas é só... O cara que era dono de uma agência francesa, que eu conheci quando eu fui jurado em Cannes, era dono de uma agência francesa que chamava Business Interactive, uma coisa assim, nome meio bobo. Ele vendeu para o grupo... Publicis? Talvez Publicis, não me lembro. Mas ele ficou um tempo e aí ele falou assim, eu acho que a gente quer fazer uma crescimento internacional em outros países, então o Brasil me interessa. E eles tinham um trabalho bom, eu gostava deles. Nossa, aí eu apresentei, eu acho que eu apresentei um ou dois desses negócios para ele e ele fez. Aí ele veio morar aqui, depois não deu muito certo, voltou pro Brasil. Foi saltar. Eu tinha ganho um monte de dinheiro, eu não estava mais afim de desencana, passar perrengue, né? Vai ser feliz. Legal. É isso, Obrigado você. Obrigadíssimo pelo teu tempo. Imagina.